Abre sua Bíblia em Gênesis. Versículo 27, capítulo 27. Verso 21. Vamos ler a partir do verso 18. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isso que tão cedo achaste a caça, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E o abençoou e disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Sou eu. Então disse: Faz chegar isso perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou, comeu, bebeu, e trouxe-lhe também o vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija, filho meu. E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes. E abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Amém? Mas eu queria começar falando dar uma introdução em cima do que a gente falou ontem, para trazer aquilo que eu entendo que o Senhor quer falar hoje. A mensagem, às vezes eu me pego e, para mim, tudo que eu prego é a mesma coisa, sempre. E eu sei que com alguns, às vezes eles veem, nossa, a palavra hoje, e eu falo, nossa, foi só uma forma diferente de Deus falar a mesma coisa. Para mim é sempre assim. Quando você me diz, nossa, que revelação, como que eu nunca tinha lido aquilo? Só que eu olho e falo, é uma alegoria diferente para Deus falar a mesma coisa. É uma roupa diferente para Deus falar a mesma coisa. Por isso que desde o Éden, Deus está falando de Jesus. O filho da mulher, ele está falando de Jesus. Isaque é figura de Jesus, Jacó é figura de Jesus, José é figura de Jesus. Ou seja, tudo fala da mesma coisa, sempre. E Deus sempre usando um jeito diferente para ver se consegue conquistar o coração do povo. O problema nunca está na manifestação de Deus, querido. A gente, às vezes, acha, principalmente na imaturidade ainda, enquanto a gente está no começo da caminhada, e começo da caminhada não tem a ver com tempo. Porque eu posso estar como o povo da igreja de Gálatas. Vocês estão tomando leite ainda. Não é pelo tempo, é porque vocês ainda não amadureceram. Mas principalmente no começo da caminhada, a gente tende a colocar o problema no modo de Deus, na manifestação. Não, se o Senhor falasse daquele outro jeito, se Ele fizesse daquele outro jeito, aí eu ia entender. Se Ele me tocasse daquela outra forma, ia ser mais eficaz. Se Ele falasse numa outra área, ia ser bom para mim. A gente sempre está atribuindo pela forma que Ele faz. Mas Deus já se manifestou face a face com o homem e não resolveu. Aí Deus se manifestou do céu através de poder. Porque Adão não via poder. Adão via alguém na frente dele. Que eu sempre quero acreditar que ele via alguém como ele diante dele. Isso não foi suficiente. Aí Deus começou a se manifestar em poder, em milagres, em coisas sobrenaturais. Também não adiantou. Aí Deus falou, vou mandar homens então, que são do tamanho de vocês. Vocês vão querer falar com eles. Porque foi isso que vocês pediram. Moisés, fale você com Deus. E nós falamos com você. E Deus falou, tá bom então vai ser assim a partir de agora. Vocês vão ter um pastor.
Eu queria lidar com vocês, mas vocês querem lidar como? Então vocês vão ter um pastor. Também não foi suficiente. Aí Deus levanta juízes, homens que tinham autoridade e poder para mover pessoas ou poderes sobrenaturais para sair livrando o povo. A idolatria entra pelos juízes. Aí Deus levanta profetas, homens que falam pela boca de Deus. Eles querem rei. Aí Deus dá rei. O rei se corrompe. Aí Deus vem em pessoa na terra. Agora é o Deus homem. Eles matam o Deus homem. E aí Deus fala, então agora vai ser eu dentro de você. Aí você não vai poder ter dúvidas, porque está dentro de você agora. E aí dentro de mim eu brigo para ser quem eu sou e não deixar ele ser. O problema nunca está nele. Ele pode criar qual a forma for. O conflito sempre vai ser entre o que eu quero, o que eu sou, ou eu ceder ao que ele é e o que ele quer ser. E a confusão nisso está em entender e separar de uma vez por todas dentro da tua cabecinha o que é salvação do que é viver nessa terra. São duas coisas totalmente diferentes. E a gente quer arrastar o sacrifício de Cristo e a dor de Cristo para os nossos problemas que nós não queremos resolver. Por isso que Paulo fala que nós o crucificamos novamente quando a gente peca, debaixo de entendimento. Quando a gente luta para ser quem a gente é, mesmo sabendo quem ele é. Eu crucifico de novo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou querendo pegar o sacrifício de Jesus, que foi para pagar o que Adão fez lá atrás, e trazer ele de novo. O que Jesus trouxe com a morte dele, querido, não foi a solução dos problemas da terra. Foi a possibilidade de Deus em nosso meio novamente. Porque com Deus em nosso meio novamente, com a autoridade que isso me traz, eu tenho autoridade para arrumar as coisas. É isso que o sacrifício dele trouxe. Não foi a solução dos problemas. O mundo está cada vez pior. Porque o sacrifício de Cristo não traz solução para problemas. Ele traz capacitação para solução para problemas. E cada vez que eu pego um problema que eu tenho, um problema que não se resolve, eu tenho um problema no meu casamento. Não se resolve, mas não se resolve porque você é egoísta. É por isso que não se resolve. Não é porque o casamento tem problema, é porque você é egoísta. E aí sabe o que você faz? Você já ouviu que você é egoísta e não quer deixar de ser. Ah, eu quero, não quer. É sempre assim, todo mundo fala que quer, mas não quer pagar o preço para deixar de ser, não quer se negar. Aí eu pego o sangue de Cristo, pego o sacrifício dele e quero enfiar Jesus como solução para o meu egoísmo. E usar o sangue dele para encobrir, para acobertar o meu egoísmo. Só que quando o meu casamento continua tendo problemas em função disso que está acobertado, eu ponho a culpa em Deus. É culpa de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu falei para ele, se você viesse me perguntar antes de casar, eu caso com ele, eu ia falar, não casa com esse homem, pelo amor de Deus, você vai arrumar para a tua cabeça. E se a tua esposa viesse me perguntar, caso com ele, não case com esse homem, porque você vai arrumar para a tua cabeça. Porque os dois estão estragados. E os dois precisam se arrumar em Deus antes de querer morrer pelo outro. Porque isso é casamento, uma aliança onde eu vou me entregar pelo outro. Só que o problema é que eu fiz aliança baseado no desejo da minha carne, sem pensar em propósito. Deus, que Deus com isso? E aí eu vou dizer, Deus me abençoou, deu um homem. Mentira. Ele deu um homem, deu uma mulher que satisfaz a tua carne. Não tem nada a ver com propósito. E quando chega lá na frente, e os traumas dos dois se chocam, é só milagre para arrumar. E é mesmo. E Deus nesse papel, ele é tão bom que ele olha e fala, se você estiver disposto a pagar o preço, eu entro nisso aí e arrumo. Nisso está a soberania dele. Como ele é bom, eu faço uma aliança sem ele, sem perguntar a opinião dele, sem entender que o casamento é me entregar a um propósito e não saciar. Não é uma despensa que eu entro para sacar, é um lugar que eu entro para depositar. Isso é casamento. Eu vou entrar ali e vou depositar minha semente, ela vai depositar o corpo, vai se entregar, e nisso nós vamos gerar algo para Deus, que são filhos. É só isso. E ele permite que eu tenha prazer nisso. Como ele é bom ainda. Ele faz o meu corpo eu tenho para ter prazer nesse negócio. Que essência é propósito. Só que eu estou me lixando para o propósito. Eu estou olhando para o prazer que isso dá. Eu gosto dele, ele é do meu jeito. Eu gosto de mandar no marido e ele se permite mandar. Eu gosto de me submeter e ela gosta de mandar. E está tudo distorcido. E quando entra o casamento, o que vai dar? Vai dar bagunça. Ele que gosta de ficar enfiado na casa da mãe. E a mãe que cuida. E a mãe arrebenta com a mulher dele o tempo todo.
mas é confortável. Só que o pau vai começar a acontecer, as brigas vão surgir. E eu vou em Deus, meu casamento, e agora eu ainda tenho que ficar casada, porque Deus não deixa divorciar. E aí começa, Deus é bom, Deus quer minha felicidade, Deus quer minha alegria. Onde isso? Mostra para mim. Você entende? Que tudo começa pela oração que o Tiago fala. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para vosso próprio deleite. Ah, mas eu orei antes de casar. Orou para o vosso próprio deleite. E não pensando no propósito. Por isso tem problemas. Mas Deus é tão misericordioso que Ele fala, eu te ajudo a solucionar. Só que o problema não está no casamento. O problema está no noivo e na noiva. Só que eu quero pegar o sangue de Cristo e fazer com que o sangue de Cristo acoberte as minhas falhas e resolva o casamento. É isso que Jacó faz. Ele pega as vestes do irmão para acobertar quem ele é, e quando o pai toca, o pai vê Esaú e fala, a voz é de Jacó, mas eu estou vendo Esaú enquanto eu encosto. Aí ele cheira, é o cheiro de Esaú. É Deus, somos nós com Cristo. O pai olha do alto e vê e fala, ainda é um egoísta, ainda é um sem vergonha, ainda é mentiroso, ainda bate na mulher, ainda grita, ainda isso, ainda tudo, mas a pele que está por cima é a de Cristo. As vestes sobre ele são as vestes de Cristo. É Adão, eu vou continuar olhando para a terra, mas eu tenho que te cobrir com pele, Adão, não é com a tua roupa, eu vou pôr pele em cima de você. Até aí, querido, é salvação, é acesso ao Pai. O que permite Jacó chegar e ter acesso ao pai dele ali e receber a primogenitura é a veste do Cristo. É a veste do primogênito, do Esaú, do Cristo que foi feito antes da gente, o primogênito da criação. Isso é o que permite. E o que ele teria como herança depois, quando ele sai dali? Herança, primogenitura. O que Deus tinha prometido para Abraão, que Abraão passou para Isaac, Isaac estava passando para um filho agora. Só que ele não sai dali e vai desfrutar da alegria da herança. Ele vai agora bater de frente com outro enganador que vai enganar ele. Sabe quem manda ele para lá? O pai e a mãe. A gente não consegue reconhecer a bondade de Deus. Porque você o aceita, ele põe as vestes, e tá bom, tá aqui a palavra, você é meu primogênito, ele pega e te manda para um lugar onde você vai ser enganado, usurpado, onde alguém vai te roubar. Mas quem mandou ele para lá? Deus, o pai e a mãe, a igreja e o Cristo, encaminham para esse lugar. Sabe por quê, querido? Porque Jacó, ele pode até entrar no céu, por estar usando as vestes do irmão, porque é isso que Cristo me dá, a salvação. Mas ele nunca vai se apossar da herança que tem para ele aqui na terra e do desfrute disso enquanto ele for Jacó. E você vê o que nós falamos ontem, pelos filhos que ele gera, briguentos, encrenqueiros, um querendo matar o outro. Quem gera o filho que começa a unir as coisas e o propósito é Israel e não Jacó. É o único filho que Israel teve, que foi Benjamim. É só quando ele é transformado que a herança prometida começa a ser acessada. E a terra começa a dar e a devolver a ele aquilo que Deus prometeu. É quando os filhos conseguem descer para o Egito e permanecer lá na terra de fartura. Quando? Quando Israel começa a gerar filho. O problema é que eu me tornei Jacó. Eu sou Jacó. E conheci o pai. Porque agora tem as vestes que foram colocadas em cima de mim. Mas ao invés de entender que eu preciso antes me colocar debaixo de lugares, que o Senhor quer me conduzir a lugares de tratamento, eu já começo a estabelecer alianças. E construir propósitos. Esperando que a terra vá me retribuir. Ela não retribui. Ela não dá, porque a culpa não está em Deus. Ah, mas a culpa está em que alguém me ensinou isso um dia. Me disseram que Deus era o Deus da vitória. Que Deus dá a vitória. Ele deu mesmo, lá na cruz. Ele deu para Jacó, quando Jacó recebeu a primogenitura, está ali. Por causa de um animal que morreu, que não foi você, você tem direito de chegar no pai e receber uma bênção sobre a tua cabeça. Agora, se você quer
desfrutar daquilo que tem na terra, querido, você vai ser mandado para um lugar que vai confrontar quem você é. Se Jacó fosse um adúltero, ele ia ser mandado para um lugar de adultério. Ele era enganador. Ele vai morar na casa de um cara que era professor de engano. Sabe, a Bíblia diz que a lei ela é pesada para quem é desobediente. O que ela está dizendo com isso? Não matarás para você é difícil? Não. Isso precisa estar escrito em algum lugar para você? Não. Risque isso da lista. Isso não é peso para você. Não adulterarás é difícil para você? Lembra que adultério também é desejar com os olhos. Olha, epa. Então é pesado para mim. Por isso é mandamento. Porque não é natureza. Não falarás falso testemunho. Às vezes eu dou umas mentiras. É pesado para você, porque ainda não é natureza. E assim por diante. E todos os mandamentos, eles são pesados quando eles confrontam a minha natureza. Por isso que o único jeito do Cristo ser cumprido, dos mandamentos serem cumpridos, era se o Espírito viesse e estivesse do lado de dentro. Porque senão durante a vida toda, o meu trabalho seria ficar lutando contra quais daqueles 600 e tantos mandamentos que Moisés escreveu, eu não consigo, e quais são naturais. Isso é a religião. O pastor prega muito e bate muito nas áreas em que ele tem facilidade. As leis que ele consegue cumprir. Por isso que a igreja se reúne em pessoas que têm facilidades e dificuldades na mesma área. Por isso que a hipocrisia entra. Porque depois que a doutrina foi estabelecida, eu tenho que, como na época da lei, esconder as coisas que eu não consigo, para poder estar no meio da comunhão. Porque quando a lepra era apresentada, essa pessoa era tirada do arraial. Isso era religião. E o Senhor está dizendo, é o contrário. A sua listinha, que você marca as coisas que não consegue, que o mandamento é pesado ainda, é justamente as áreas onde eu preciso ser tratado. Só que como a gente não entende sequer quem é Deus, o que é Deus, eu uso os ídolos que foram formados em mim para medir Deus. Quando a Bíblia fala que a árvore era do conhecimento do bem e do mal, a gente olha para aquela árvore como a árvore do diabo, a árvore da ruindade. Não, era a árvore de saber o que é bom e o que é ruim. A palavra usada ali para bem, árvore do bem, é a mesma palavra que os Salmos usam para falar que Deus é bom. A palavra que está falando de Deus está falando daquela árvore. A árvore em si não era ruim. O que Deus estava falando é, ou você deixa que eu digo a você o que é certo e errado, ou você escolhe comer daquilo, saber por conta própria e você escolher o que é bem e mal. Isso é comer daquela árvore. E nós comemos aquela árvore até hoje. Quando dentro de mim eu decido definir o que é bom e ruim. E por isso as igrejas vão surgindo baseado no seu juízo do que é bom e ruim. O que é bom, gente? Me fala. O que é bom? Para você, bom é uma coisa, para mim, bom é outra. O nosso bom e mal tem a ver com nossa alma. Para alguns, corrigir filho com vara é ruim. Para outros é bom. Para uns, ajudar os outros com dinheiro é bom. Para outros é ruim. Onde é que está o bom e o ruim? Você percebe que são os nossos ídolos, o meu, o seu, dentro de nós, atribuindo o que é bom e ruim, e por isso eu começo na audácia de julgar a Deus, de olhar para Ele e falar, isso é ruim. Para pensar. Quando eu paro para chorar nas minhas lutas e falar para Deus que Ele é ruim. O que tem por trás disso? Que pode parecer tão grave, tão sério. O que vem por trás disso? Um princípio muito pequenininho. Que é, eu não me dobrei a Ele. Porque isso é a palavra adoração, significa se dobrar, se prostrar. Curvado, prostrado, é a palavra adorar. Não é cantar. E o que é adoração então? É eu render a minha natureza à natureza dele. Isso só vai funcionar se eu acreditar, se eu colocar uma âncora na minha vida que vai dizer assim, Deus é bom, ponto final. E tudo o que acontecer, se eu estiver no propósito, se eu estiver andando no que Ele me falou, de alguma forma é bom. Porque se eu parar para julgar,
Se eu parar para jogar as coisas que Deus me pediu para fazer no começo da caminhada, aos meus olhos são ruins. Mas quem é que me ensinou o que é ruim? Quem é que te ensinou o que é bom e ruim? Teu pai, tua mãe, tua história de vida. A falta de um pai ou a falta de uma mãe gerou. Embora Deus diga que Ele supre, Ele cuida, é provisão o que Ele manda, que a figura do deserto é um tempo onde Deus vai suprir, tá bom, mas a minha maior luta era por não ter a provisão guardada. Isso era o que mais me tirava a paz, me angustiava, me fazia arrancar o cabelo, não ter a provisão para algo que eu sei que eu vou precisar daqui uma semana. E quando a provisão não vinha para daqui uma semana, aquilo me angustiava, me matava, me desesperava, e eu brigava com Deus, porque o Senhor está fazendo isso comigo. Da onde veio a ideia de que o Deus que não manda a provisão para daqui uma semana, ou mesmo que fosse para hoje, mas para daqui uma semana, não está sendo bom comigo? Da onde veio esse parâmetro? Da minha formação. Não existe no berço, quando acaba de nascer, essa referência. Existem sim cargas espirituais que vêm de pai, mas no consciente, isso não existe. Isso é formado. Por isso do peso da paternidade. Paternidade na igreja, querida, é só algo que Deus instituiu para poder recuperar o que foi perdido. Porque em essência era para cada pai exercer paternidade dentro de casa, e os filhos com 12, 13, 14 anos, está todo mundo com cara de Deus. E o pastor não precisa ficar usando o cajado para virar e puxar pescoço e quebrar a perna. Ele só vai na frente conduzindo. O ter que voltar e ficar arrumando é porque o pai não fez. Só que o problema é quando a gente não percebe, que quando a gente questiona de forma incisiva a Deus, da onde veio o meu padrão do que é certo? E eu tenho a coragem, sem perceber, de levantar um ídolo que faz frente com Deus e disse: esse é o modelo correto. Isso é injusto, e o Senhor é injusto. Baseado em quê? Nesse Deus, nesse emissor de verdades que está aqui. Você para pensar e fala: nossa, mas eu faço isso todo dia. Todos os dias quando eu não me submeto, ainda que chorando e dizendo: mas Deus é bom. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Você percebe de onde vem isso? De entender. Abre sua Bíblia em Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Levaram Jesus, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-lhe, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto. E é sempre assim. Jesus está no teu barco, e se Jesus está no barco, Ele vai falar para te aquietar. Tenha fé, irmão. Deus está no teu barco. E aí a hora que os irmãos começam a pular e rodar na igreja: Deus, aleluia. E aí Ele dá: tá bom. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente está pouco se lixando com o coração de Deus. Esses discípulos, depois de terem sido chamados, de verem milagres, eles têm coragem de virar para Jesus e falar assim: você não se importa com a gente. Não te importa que pereçamos? É uma frasezinha solta. O que tem por trás disso? Você não liga para a gente. Você não está preocupado que a gente vai morrer? É isso que eles estão dizendo. Você não gosta da gente. Os discípulos falando isso para Jesus. Queridos, isso aqui é primeiro para você entender que nós somos homens. E até os discípulos tinham isso no coração. Julgando o coração de Jesus, como se não ligasse para eles, por causa do caminho que Jesus propôs a eles. Jesus dormir não é sinal de preocupação, não. Jesus dormiu é sinal de que a minha vida está na mão do Senhor. E se o que Ele quer é a minha vida, Ele vai ter, e eu vou dormir enquanto Ele fizer isso. É só sinal de que dentro dele não tinha nada além da vontade do Pai. E que os discípulos ainda não tinham chegado nesse lugar. Uma vez Deus falou uma coisa para mim com relação a uma pessoa que andava com a gente, saiu e me traiu. E Deus falou assim: essa pessoa estava disposta a matar por você.
ela não estava disposta a morrer por você. Ela estava disposta a ir para uma guerra em que pudesse morrer. Ela não estava disposta a se entregar, que é outra coisa. Pedro está disposto a pegar uma espada e enfrentar uma legião de soldados romanos. Você imagina o tamanho daqueles homens, as roupas daqueles homens, as armas daqueles homens. Pedro pega uma espadinha sozinho e vai para cima. Pensa na coragem que ele teve que ter para isso. Mas quando Jesus fala, não, eu quero que você se entregue para morrer. E não que você morra em função da tua luta. Ele foge. Porque nós somos dispostos a pegar quem nós somos, nossas forças, nossos talentos, nossas habilidades, nosso caráter, e ir com tudo para cima do inferno. E Deus fala, mas não é com isso que você ganha autoridade. A autoridade é dada quando você abre as mãos e se entrega. Sabendo que quem está mandando soldado para te pegar sou eu, não é o inferno. Quem mandou esses romanos te pegarem, quem permitiu, foi o Pai. E você, Jesus, sabe disso, você mesmo falou. Se eu quisesse, eu chamaria anjos, acabava com esse negócio na hora. É fácil, querido, pegar toda a tua ousadia, tua coragem, teu dinheiro e investir no reino. Porque sem perceber, às vezes está saciando a tua alma. De aprovação, de baixa autoestima, de uma série de coisas. De ser bem visto, de receber um tapinha nas costas, você está alimentando tudo isso. O que o Pai fala é, mas eu vou ver o meu caráter em você, eu vou descobrir Cristo morando em você, quando você abrir os braços e falar, pode levar. Pode levar todo o dinheiro. Não é você que disse que daria tudo, tiraria a roupa do corpo até para dar para a missão se precisasse? Então Deus tirou tudo. Cadê? Você percebe que não era Deus que você estava alimentando? Era você? Porque eu sei lidar quando a espada está na minha mão. Mas quando ele fala, largue a espada, e ainda assim me reconheça nisso. Aqueles romanos, sem saber, estavam conduzindo Jesus a cumprir o propósito da vida dele. E é nisso que a gente percebe maturidade em Deus, não é no quanto eu brigo. Por isso que Pedro, depois de negar Jesus, Jesus fala para ele, sabe quando você vai estar maduro? Quando outros te vestirem, outros vão mudar as suas roupas. E vão te levar para caminhos que você não quer ir. Nesse ponto você vai descobrir que você está maduro. Porque senão a minha vida é analisando Deus e analisando a palavra que Ele traz, baseado no quanto ela se adapta ao Deus que tem dentro de mim. Os mandamentos, querido, eles são em ordem de importância. Eu sempre me questionei por que não farás imagem de barro, é algo tão sério assim para estar lá no começo. E por isso que os evangélicos a vida inteira ficam brigando com uma estatuazinha de Maria, como se fosse o próprio Satanás ali. Não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é uma manifestação de algo espiritual. Um Deus em barro é só uma manifestação de que o homem está pegando Deus para fazer o que ele quer. Então ele cria um Santo Antônio, sabe por quê? Você quer casar? Usa aquele Deus ali. Molde Deus a tua necessidade. Ah, esse problema é muito sério, aí tem que ser a desatadora do nó, porque é muito complexo. Então eu vou em Deus atrás do que eu desejo. A diferença de nós para os católicos é que eles transformaram isso em pedaço de barro. A gente continua com isso só do lado de dentro. Mas ainda continuo refletindo Deus, porque os homens vão ver Deus em mim, não é? E eu continuo refletindo Deus naquilo que eu entendo como ser divino. Então, quando eu estou bem financeiramente, eu consigo refletir. Eu acho que estou refletindo Deus, porque eu ando mostrando como Deus é bom financeiramente. Quando eu estou com meu casamento bom, porque eu sou carente, eu tive um monte de problema de rejeição, então eu me realizo no meu casamento. Então, quando eu estou bem no meu casamento, eu acordo ouvindo pássaros, porque eu estou refletindo Deus. Deus está em mim, porque o meu casamento está bom. E a minha saúde, em qualquer área da tua vida. Eu entendo que Deus é refletido na minha vida, quando a área que eu julgo ser característica de Deus está bem. E na verdade a maior imagem do Pai na terra foi entregando um filho em cima de uma cruz. A situação onde a terra viu, todo mundo espiritual e natural conseguiu ver Deus na sua bondade plena, foi enquanto ele estava morrendo e sofrendo. Opa, mas isso não bate.
Por isso Cristo não é recebido pelos judeus até hoje. Por isso Cristo verdadeiro não é recebido por muitos dentro da igreja. Versões de um Deus são recebidas. Porque enquanto eu não morrer e nascer de novo, eu vou continuar manifestando quem eu sou. Se Deus me deu um outro emprego, eu vou dar testemunho na igreja. O Senhor me curou, o Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu dinheiro. Olha como o Senhor é bom. Porque o testemunho aqui é sempre para dizer que Deus é bom, não é? E por que eu não vim dar testemunho aqui? Quando o Senhor tirou meu emprego e eu tive uma experiência com Ele, de que Ele me supriu com pão e água. Como esse Deus é bom. Como Ele fez enxergar. As pessoas vêm aqui para dar testemunho sobre isso? Não. Você já viu pessoas subindo aqui para dar testemunho? Eu estou falando aqui em igrejas. Eu vou morrer daqui 2 dias. E o Senhor é tão bom comigo. Por quê? Porque eu não consigo ver bondade de Deus nisso. Ah, então eu sou ruim. Não, você tem que entender só que você não conseguiu ter essa revelação do Pai. E por isso eu ainda continuo vendo nele, me transferindo para Ele, tentando vê-lo como espelho, ao invés de ser eu o reflexo dele. Por isso que aqui em cima é lugar de contar a vitória. Por isso que aqui em cima Jesus não teria lugar para dar testemunho na igreja. Por isso que aqui em cima o povo de Israel, andando no meio do deserto, não teria lugar para dar testemunho. Quem estaria dando testemunho aqui seriam os filisteus. Deus é bom, nossa cidade prosperou. Mas e aquele povo pobre, coitado, que não troca de sapato tem 40 anos? Deus não é bom com eles. E aquele povo que come a mesma comida há 40 anos. Pão e água, pão e água, pão e água. 40 anos. Aquele povo precisa fazer uma campanha, aquele povo precisa orar. Irmão, precisa orar. Deus não é bom para eles. E aquele irmão que perdeu os carros, que perdeu as casas, que perdeu e está andando de bicicleta agora. Deus não é bom para ele. Ele vai dar testemunho de quê? Porque eu não estou buscando nem nas pessoas o caráter de Deus. Eu estou buscando nas pessoas a imagem que reflete aquilo que eu imagino ser Deus. Você vê como é a nossa cultura lamenta o luto. Nos Estados Unidos, eles fazem um culto e as pessoas vêm aqui em cima, alegres, falar o que tem de bom a respeito daquela pessoa. E contar as histórias que viveram com aquela pessoa. Entendendo que essa pessoa cumpriu o que tinha para fazer aqui e ela está com o Pai agora. Propósito do Senhor. Nós não. Nós vamos para um lugar escuro com velas e triste. Por quê? Porque o propósito é que eu viva eternamente. Ídolos, idolatria. É a nossa cultura católica de idolatria. E evangélica também. Em que eu sou Deus. E Deus morreu. Deus está deitado num caixão. Que triste, que amargo que eu não vivi tudo que eu queria. Porque a minha visão está focada em mim, queridos. E eu não estou afastando aqui a dor de perder o dinheiro, a dor da saúde, a dor do casamento. Eu senti elas também. Eu questionei Deus quando eu peguei malária. E o meu questionamento com Deus foi: por que você deixou Ele me tocar? E eu não tinha coragem de falar isso para Ele verbalmente. Mas dentro de mim era o que eu pensava: por que você deixou Ele me tocar? O Senhor me tocar é uma coisa, Ele não pode. E eu não tinha coragem de falar, por temor de falar isso para Deus. E depois Deus falou do propósito naquilo. Nós vamos passar, querido, por coisa que a gente não conhece e não entende. Sabe por quê? Porque nós não nos conhecemos. Você não sabe quão enganador você é até você bater de frente com Labão. Aí você descobre o que é o engano. Porque antes disso, era simplesmente sua forma de se relacionar com o mundo. Natural. Sabe a história do escorpião nas costas do sapo? Alaga, floresce e ele pede carona para atravessar. E o sapo: não, você vai me picar. Não, não vou. Você acha que eu vou te picar? Eu morro se eu te picar. E está no meio do caminho, ele pica o sapo. E o sapo fala: por que você fez isso? Eu vou morrer agora aqui, você vai morrer junto. Ele fala: é mais forte do que eu. É minha natureza. Ainda que ele acabou de decretar a própria morte, mas é a natureza dele fazer. E aí eu transfiro para Deus a minha natureza. E quando Ele não reage da forma que a minha natureza espera, Ele não é bom.
Ele não é Deus. Querido, você tem que saber sobre Deus muito mais do que crer. Você tem que ter verdades dentro de você. É como num casamento. Se você não souber, meu marido não vai me trair. Ponto. Se isso não for uma verdade, querido, você vai estar suscetível a qualquer boato, a qualquer mensagem de celular, a qualquer coisa. E você já vai estar, meu Deus do céu, jamais me trai. Porque você não sabe, você não tem uma verdade a respeito de quem você é e de quem ele é. Você vive a tua insegurança nele. Pronto, você está perdida. Porque teu casamento vai estar bom no dia que nele você vê, nele você se vê. Mas no dia que você não consegue se ver, e você vê comportamentos diferentes, acabou a tua vida. Porque você está usando os seus modelos tortos e distorcidos. Agora leve isso para Deus. É a mesma coisa. Eu vou vir para Deus porque Deus é bom. Você já parou para pensar que se for evangelizar alguém, e você fala assim para ela, Deus é bom. Você quer estar com alguém que é bom? Todo mundo quer. Eu tenho um Deus que é bom. Você quer Ele? Quero. Quão bom Ele é? Ele é muito bom. Ele é o mais bom. O mais melhor de bom. Você quer Ele? Eu quero Deus bom. Você precisa falar mais alguma coisa sobre Deus para ela? Não. Por quê? Porque ela sabe o que é bom. Mas o que é bom para ela não é bom para você, não é bom para o outro, não é bom para o outro. Onde é que eu encontro o que é bom? Onde? Aqui. A bondade de Deus está vinculada a propósito. A bondade de Deus está vinculada à justiça. E não essas coisas passageiras que eu vivo e que eu gosto porque eu aprendi lá atrás. Bondade de Deus, querido, ela tem a ver com propósito cumprido e não com processo. Por isso que Deus fala que viu Deus que era bom quando termina de fazer. Ninguém é bom no projeto, no trajeto, você é bom no fim. E viu Deus que era bom. Nem Jesus, quando eles viram para Jesus e falam, bom mestre, ele fala, por que me chamas de bom? Mas Jesus era bom, não era? Era. Mas porque Jesus não tinha cumprido ainda. Fala, bom é o Pai. Por quê? Porque o Pai concluiu a obra. Lá no 6º dia ele concluiu a obra e falou, é muito bom. Então ele é bom, ele terminou o que ele tinha para fazer. Eu ainda não. Bom é o que eu termino. Por isso que melhor é o final das coisas do que o princípio delas, a Bíblia diz. E às vezes eu vou morrer, passar minha vida inteira sem descobrir bondade de Deus. Ah, disseram que Deus é bom. Então Ele é. Estou sofrendo, meus filhos estão na droga, mas eu estou no círculo de oração e Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, porque é bom. Mas a senhora de verdade consegue perceber a bondade de Deus? Ou está repetindo porque está escrito na Bíblia? Porque realmente a senhora tem que conseguir ver a bondade dele mesmo no meio de tudo isso. Conseguir olhar para isso e falar, o meu marido errou e os meus filhos se tornaram isso. Deus não tem nada a ver com isso. O meu avô errou lá atrás e isso recai sobre a minha vida. Deus não tem culpa disso. Mas Ele é tão bom que Ele ainda abre uma porta de misericórdia para que eu possa remir isso tudo. Bondade de Deus se baseia na possibilidade de você arrumar. E não de que Ele vem e acoberta todo o pecado. As vestes de Esaú, querido, elas permitiram que Esaú recebesse aquela bênção. Mas não mudaram Jacó. Permitiram que Jacó recebesse a bênção. Mas não mudaram Jacó. O pai ouve e fala, a voz é de Jacó. Ainda fala como Jacó. Ainda profetiza como Jacó. O que sai da boca e se faz carne da boca dele, ainda é Jacó. E quando ele chega na igreja e abre a boca, porque tudo que nós vamos fazer começa com a nossa boca, ainda sou Jacó. Estou indo para o céu, profetizando a minha carne e tentando gerar imagens de Deus do lado de fora, baseado em quem eu sou. Porque a minha essência não foi mudada. E quando Deus me coloca de frente de Labão, eu falo, tá, em nome de Jesus. O pai falou que eu ia herdar a terra. Esse negócio é do diabo. Quem disse que é do diabo? Se a gente não se dobrar ao Senhor, querido, e não estiver disposto a negar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um processo. Tem gente carregando cruz pesada na vida
E quando é que essa cruz acaba? Quando você não se negou. É um processo. Quem quiser vir após mim, aí ele começa o processo. Primeiro você se nega, depois você toma a cruz e depois me segue. Tem gente seguindo sem cruz e sem negar. Tem gente que não se negou. Está carregando um fardo pesado e falando, Senhor, o fardo. A Bíblia fala do fardo. Deus fala, não é o meu que você está pegando. Você está pegando o seu. O jugo e o fardo que eu tenho são suaves. Não é suave de que não vai gerar dor. É de que a dor que eu passo é na verdade pelo tratamento do meu caráter. E não pelo caminho que ele tem para eu levar. Por isso que para Paulo é suave se entregar à morte. O pesado para Paulo foi 3 anos no deserto. Se negando. Deixando de ser quem é. Isso é pesado. Pesado é deixar de ser apaixonado por dinheiro. É pesado. Me confronta, me mata, me espeta de todos os lados. É pesado. Isso é pesado. Não o que ele tem para eu carregar. E é leve não é porque não dói. Porque não me custa a vida. É leve porque eu nem percebo. Porque eu vou feliz. Porque eu estou testemunho no leito de morte. Olha, eu estou indo encontrar com os meus pais. Leia lá, Gênesis 48, 49, 50. Vê ali Jacó e José falando a respeito. José está morrendo e está dizendo assim, vamos ler lá. Abre Gênesis 49. Versículo 29. Depois ordenou-lhes e disse-lhes. Gente, pensa na seguinte cena. Jacó passou a maior parte da vida dele construindo a vida. Ele sai da casa do pai e vai morar na casa de um cara que engana ele. Fica anos lá dentro sendo enganado. Aí sai dali, encontra o irmão, restaura a amizade com o irmão. Quando ele compra uma terra e começa a construir a coisa, a filha dele é estuprada naquela terra. Os filhos dele quebram aliança, matam uma cidade inteira. E eles têm que sair fugidos daquela terra. E todos os habitantes, Jacó diz assim, vocês me tornaram mal vistos por toda a terra. O que Jacó está dizendo é que todos os vizinhos agora estão olhando para a gente como traidores, como enganadores. O enganador que foi remido está sendo visto por todo mundo como enganador. E a gente tem que fugir desse lugar. E larga a terra e abandona tudo e muda para um outro lugar. Aí quando ele chega lá, ele ama um filho. É o que ele tem de prazer na vida é José. José morre. Aos olhos dele José morreu. Ele fala, em prantos eu vou descer a minha sepultura. Ele está dizendo, eu vou morrer amargo. Porque nem o meu filho que me dava prazer eu tenho mais. Depois de anos ele encontra o filho de novo. E enfim ele tem um período de alegria naquela terra. Essa é a vida desse homem. Aí quando ele está morrendo, a hora do desfrute, que agora está todo mundo na terra, e ele já é velho quando ele chega no Egito. Olha o discurso dele quando está morrendo. Versículo 29. Depois ordenou-lhes e disse-lhes, eu me ajunto ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efrão, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrão, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, recolheu seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Na morte dele, ele está preocupado em cumprir o mesmo propósito do pai e do avô. Ele não está chorando que não vai mais ficar com os filhos. Onde é que esse homem adquiriu esse entendimento de propósito? Eu estou aqui por um propósito, a minha preocupação é se eu estou cumprindo isso. Não é o quanto Deus que está dentro de mim vai desfrutar. Gênesis 50, capítulo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Nasceram sobre os joelhos significa, nasceram na descendência, na herança de José. E disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os seus filhos de Isaque, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram, colocaram num caixão no Egito. Qual que é a preocupação de José quando está morrendo?
me leva para a terra dos pais. Esses homens entenderam o que é, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eles entenderam, eu nasci por um propósito, eu vivi o propósito e agora me devolve para o começo das coisas. Não tem a ver comigo. E eu só vou ser pleno quando ele habitar plenamente em mim. A minha carne vai ser alegre e feliz até quando eu estiver sendo levado para cortar o meu pescoço, como foi Paulo. Que ele vai entender, eu estou indo cumprir o meu propósito. E você vê isso no casamento como a figura mais emblemática do que é propósito de Deus. Quando os nossos casamentos são baseados no prazer que o outro corpo vai me dar, e não no propósito que existe sobre isso. Está sempre baseado no prazer. Por isso que no namoro é uma maravilha, e depois que casa vira uma porcaria. Porque no namoro eu escolho qual o nível que você me sacia, e a hora que eu começo a ficar irritado e cansado, a gente não é muito igual tudo, eu volto para minha casa. Eu defino, quando eu caso, eu faço uma aliança, acabou, juntou tudo. E aí os problemas começam a acontecer, por quê? Porque ela é diferente de mim. Ela é diferente de mim. Os problemas vão acontecer, sim. Cristo também é diferente de você e ele tem que morar dentro de você. E o que ele faz para conquistar esse lugar? Ele morre. Quando é que vai acontecer então do casamento ser pleno? Quando você chegar e falar, eu vou me entregar por ela. E quando eu me entregar por ela, deixar de ser quem eu sou, sem abandonar o lugar de governo da minha casa, pronto, eu vou começar a conquistar nela aquilo que ela tem a me dar. E eu, quando é que eu vou ter aquele homem? Quando você se tornar aquela mulher. Quando você se submeter a quem ele é. Quando você ocupar o teu lugar no casamento. A aliança onde o Deus dentro de você encontra propósito. Entendeu? Eu entrei no casamento para cumprir um papel na terra. Eu não entrei no casamento porque eu quero ter prazer. Eu entrei no casamento para cumprir um papel. Quem criou o casamento? Deus. Deus, deixa eu ver o manual aqui para ver se eu quero participar desse negócio. Por isso que a Bíblia fala que quem pegou no arado e olha para trás não é digno de mim. O que ele está dizendo? E a gente usa isso para ministério, né? Ah, você foi chamado para ser pastor. Aí você começa a se lamentar porque teve que largar o emprego, porque agora você não ganha como você ganhava. Isso não é digno de mim. Entrou em um propósito. Casamento é a mesma coisa. Eu entrei num casamento, porque Deus quer que a gente case, não é bom que o homem seja só, tal. E eu chego lá e começo a olhar, mas eu perdi e tal. Você não é digno. Porque eu tinha que vir aqui olhar, Deus quer que eu seja... Deus me chamou para ser pastor. Deixa eu ver o que um pastor tem que fazer. O pastor dá vida pelas ovelhas. Será que eu quero? Porque é sério, está escrito aqui. Eu acredito que vou para o céu, mas não acredito nisso aqui. Eu esqueci, é porque o Deus que está dentro de mim seleciona o que daqui é divino, o que daqui é bom. Mas tudo que está aqui é divino e é bom. Então, se eu não estou disposto a morrer, eu tenho que pensar duas vezes. Mas Deus disse que eu sou pastor. Então, essa disposição de morrer pode ser que eu vá encontrar ela no fim. Pode ser que eu vá alcançar esse lugar. Então, tá bom. Então, eu vou entrar nesse negócio. Eu quero casar. Quer casar? Quero. Então, deixa eu ver. Aqui ou lá em Efésios, obrigação dos maridos e das esposas. Marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você quer? Você quer se entregar e morrer por ela? E você quer casar, mulher? Bom, mulheres, obedecei os vossos maridos. Sabe o que é obediência? Sim, Senhor, não, Senhor. Sim, Senhor, não, Senhor. Credo! Então me dá uma outra tradução para a palavra obediência. Me explique ela. Eu preciso conhecê-la, porque eu não conheço outra. Por mais louco que pareça. E quanto mais nós estamos distorcidos da imagem de Deus, mais absurdas vão ser as coisas que Deus pediu. Porque eu estou torto e não porque a palavra dele está torta. Mas eu começo a julgar que de repente a palavra não deve ser tanto assim, porque eu não consigo deixar de acreditar que eu sou Deus. E que o que sai de mim, das minhas vontades, vem de Deus. Porque eu sou um ídolo. Não é possível que eu sinta tanta vontade disso e isso não seja bom e não seja de Deus. E onde é que eu encontro a separação entre alma e espírito? Onde que a Bíblia diz que eu separo alma e espírito? Uma espada cortante, a palavra, que separa alma e espírito. Então quando eu estou assim, não é possível que eu estou me sentindo tão humilhada dentro de casa pelo meu marido e que não seja Deus. Isso deve estar errado, isso não está certo. Então eu vou para cá.
Onde é que fala sobre isso? Isso aqui separou o que é a minha alma e o que é o espírito. E eu encontrei discernimento para ele. Então mesmo Paulo diz, use a espada quando você tiver dúvida. Porque o espírito habita aí dentro, mas a tua alma vai falar coisas. E a alma se acostuma com comportamentos. Minha alma gostava de barulho, de muita gente, de carnaval com camping, lotada. Hoje minha alma não gosta de elevador com 8 pessoas. A alma se move. Ela amadurece, ela muda, ela se transforma. Então na maturidade ela vai estar muito próxima da alma de Cristo, das vontades do Pai. Mas no começo, não. E aquele que pega o peso sem calcular, calcula bem. Jesus fala, um engenheiro não entra numa obra sem fazer os cálculos, você vai dar conta. Porque ele larga na metade e vai ser envergonhado. Querido, testemunho de Cristo, testemunhar Cristo, testemunhar a bondade de Deus, não tem nada a ver com subir num púlpito e falar. Eu tenho que dar um testemunho, Deus é bom, Deus me deu um emprego, eu estava desempregado. Não é nisso que se vê o testemunho de Cristo. Isso aqui é o que a igreja criou, como uma forma de espalhar a palavra, e é bom, legal, mas não é nisso. Porque Jesus fala, vocês sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Galileia, Judeia, não lembro a ordem agora, e confins da terra, cidade, estado, país e mundo, vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus não estava dizendo, vocês vão subir num púlpito e falar coisas, até porque eles iam para cidades que não tinham igreja. A palavra sereis minhas testemunhas, testemunha ali, a palavra é mártire, que é mártir. O que Jesus está dizendo? Eles vão me conhecer através da vida de vocês, porque vocês vão estar dispostos a entregar a vida de vocês por aquilo que acreditam. Isso é uma coisa que até hoje, na história, eles não conseguem negar. Quando eles tentam negar Cristo e os milagres de Jesus, uma coisa que confronta muito os ateus, é o fato de que eles falam, não, os discípulos mentiam, quando diziam que viram multiplicação de pães, viam as coisas. Eles falam, mas deixa eu entender, eles eram mortos por falar aquilo. O que eles estavam ganhando então sustentando aquela palavra? Porque uma coisa é você mentir e sustentar uma mentira baseado num ganho. Mas não, os filhos deles morriam. Bebês eram jogados para leões, porque falava assim, negue, fale que é mentira isso. Que Jesus não ressuscitou, que você não viu ele depois de vivo. Eu não posso falar isso. Então mata o meu filho então. Alguém disposto a entregar a própria vida para não negar o que conheceu de Cristo. E a única coisa que eles ganhavam era dentro de si uma aprovação de que, Senhor, eu sustentei dentro de mim a tua verdade. É isso que o Pai está falando, vocês vão ser meus mártires. E é nisso que o Evangelho vai se espalhar. Não é no púlpito, como Deus é bom, como o Senhor é fiel, Ele fez. Isso aqui, querido, liga a televisão lá, você vai ver fila para falar. Vai ver fila de gente subindo. E não muda nada. Nada, a pessoa continua corrupta. E continua sonegando imposto. E continua tudo arrebentado em volta. Mas ela está testemunhando que Deus fez bom. Deus está falando, isso não vai transformar pessoas. Eu te salvei, eu te restaurei, eu te curei, eu te prosperei, para que você seja meu mártir onde você for. Para que as pessoas olhem e vejam Cristo no teu falar, vejam Cristo no teu andar, vejam Cristo no teu Facebook, vejam Cristo no teu trabalho. Não é aqui em cima. É que não tem do que apontar. Fala, é Jesus mesmo? E você está assistindo isso na televisão, e você está participando disso, que Jesus que habita em você? Não tem Jesus aí dentro. Ah, mas Ele restaurou meu emprego. Ele é bom, Ele é misericordioso, muito misericordioso. Eu merecia a morte e Ele matou o filho dele para não me matar. Como Ele é bom. Mas o que muda é ser mártir. É trazer Ele para morar dentro de mim e não ficar apontando para Ele de cima do púlpito. Olha como Ele é bom, olha como Ele é bom. Ele quer que fala para eles o quanto você é bom. Mostra para eles o quanto você é bom. Mostra para eles você não murmurando por falta de dinheiro. Mostra para eles você no leito de morte glorificando porque cumpriu algo que eu pedi. Mostra em você a minha vida, pelo amor de Deus. Porque eu ter morrido não vai mudar nada na tua vida. Vai mudar na eternidade. Na tua vida não. O sacrifício de Cristo não te devolve dinheiro. Nem saúde.
Jesus levou enfermidade na cruz e não doença. Se a nossa doença é fruto de enfermidade, sim, está na cruz, eu preciso buscar isso e arrumar. Ele não levou doença na cruz. Paulo tinha doença nos olhos. Você entende? A gente atribui para a cruz de Cristo a capacidade de mudar o mundo, de que se eu aceito Jesus, as coisas vão mudar, e não vão. Se eu não negar quem eu sou, se eu não negar a tua natureza, se eu não negar teu pai e tua mãe, não é digno de mim. Negar teu pai e tua mãe não é não querer saber dela, porque Deus fala que eu tenho que honrar pai e mãe, porque senão eu também não vou viver muito. Negar pai e mãe é negar aquilo que foi gerado dentro de mim, aquilo que eles semearam dentro de mim. Não quero vínculo com essa natureza mais. Negue-se a si mesmo, senão não é digno de mim. Negue pai e mãe, senão não é digno. Negue descendência, aquilo que veio de trás e aquilo que foi gerado em mim. Eu sou assim, mas a culpa é do meu pai, da minha mãe, que me machucou. Negue pai e mãe. Somos nós quem fazemos isso. Negamos a herança maldita que vem sobre nós. Fica de pé, querido. Fala com Deus, querido. Pelo amor de Deus, gente. A gente passa a vida inteira, às vezes vai morrer batendo de frente com Deus e colocando a culpa nele. Porque o que tem dentro de nós é tão forte, a dificuldade em negar quem eu sou. Uma luta desgraçada dentro de mim. Às vezes Deus vai te mandar para propósitos que Ele estabeleceu e que você não vai ver Ele, vai falar, você me mandou sozinho. Você me mandou para cá, agora está faltando um recurso. Você me mandou sozinho. Ele falou, eu estou indo atrás, vai. Isso vai testar a tua fé. A gente veio no barco sozinho. E o Senhor, é Ele que queria ir para o outro lado e Ele me manda sozinho. É o Senhor quem quer o meu casamento e Ele me manda sem dinheiro para esse casamento. Ele falou, eu estou chegando atrás, eu vou andando em cima da água, eu te alcanço. Vai, porque isso vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a guiar barco, vai te ensinar um monte de coisa. O problema é eu duvidar de quem Ele é. Eu questionar a bondade dEle. Não te importa que eu morra. Não te importa que pereçamos. O Senhor não se importa que eu morra. O Senhor não gosta de mim. O Senhor não se preocupa comigo. O Senhor não se importa que meu filho está passando dificuldade, necessidade. O Senhor não liga. Ele fala, é isso que você pensa mesmo de mim? Eu botei meu filho pendurado naquela cruz, você acha que aquilo é uma historinha? Aquilo é uma piada, o sangue caindo, ele sendo chicoteado, é uma piada para você. Porque se aquilo não foi suficiente para provar minha bondade, o que você quer? Você quer arrancar meu sangue? O que mais eu tenho que fazer para você entender que eu te amo? O que falta? Quando é que você vai destruir os ídolos que você gerou ao longo da tua vida para reconhecer que eu te amo? Para entender que você não tem parâmetros para me julgar? Quando é que você vai me adorar de verdade na tua vida? Quando é que você vai se dobrar de verdade? Quando é que você vai parar de usar seus talentos, seus recursos e se dobrar sem nada? E falar, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A gente precisa se arrepender. Se arrepender de não ter vergonha de questionar a Deus, de apontar o dedo na cara dele. Deus não tem problema com você sentar diante dele e perguntar coisas para ele que ele pode não responder. E ele não responde porque filhos não têm condição às vezes de entender a mente do pai. Por isso que às vezes ele não vai te responder. Às vezes ele não te responde porque ele vai falar para você, não se trata do que eu vou te falar. Eu já te falei através de Pai, de Filho e de Espírito Santo. E você não está querendo me ouvir. Você está ouvindo o Deus que está dentro de você. E eu sou tão bom que eu ainda bato a porta. Mas eu quero ter um encontro com você dentro de você. E não na mesinha no quintal do lado de fora. Quero que você pare de preparar lanchinho para levar para mim para o lado de fora. E que você me convide para entrar e ver tudo que você tem dentro de casa. Que você pare de separar para mim o melhor pedacinho de comida para oferecer, enquanto a fome está comendo solta lá dentro, você não quer que ninguém toque no que está acontecendo lá dentro. Isso não é humildade, isso é orgulho. Sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Sem que o Espírito possa entrar, jogar luz em cima de tudo que tem dentro de mim, eu não vejo glória. Aquela oração que foi feita um dia, eu te convido para morar dentro de mim. Você deu um quartinho para Deus morar, uma suítezinha, e quando Ele chega lá embaixo, Ele tem que submeter as regras da casa. E as regras da casa é que o Deus da minha vida provê isso, provê aquilo outro. E se o Senhor não prover, eu vou arrumar outro Deus. Eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia, agir do jeito que eu agia, vou voltar a ser quem eu era. Porque lá me era suprido. Parar de trocar
práticas com Deus por bênção. Eu vou deixar de fazer tal coisa porque eu vou colher tal coisa. Não, você vai deixar de fazer tal coisa porque você entende que que Deus não faria. E eu quero ser como Ele. Eu não quero me relacionar com Ele porque Ele é onipotente. Eu quero me relacionar com Ele porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso. Eu quero me relacionar com Ele no nível que Adão se relacionava, sem a necessidade de milagres para estar junto, sem a necessidade de sobrenatural para estar junto, só pelo prazer de estar junto. A gente gosta de estar com quem é parecido com a gente. Eu quero que o Senhor me faça parecido com o Senhor, porque eu vou ter mais prazer de estar perto, mais e cada vez mais, porque a gente é parecido, Deus. E por isso cada vez mais eu vou ter vontade de estar no meio de um monte de gente ímpia. Querido, você ainda sente prazer e vontade de estar numa roda com um monte de amigo ímpio, eu tenho que te dizer que você não se converteu. Porque eu vou lá no meio para testemunhar Cristo e não para desfrutar de mesa. A gente gosta de quem é parecido com a gente. E se eu estou tendo prazer em assistir algumas coisas ainda, é porque eu me pareço com aquilo. É natural, é lógico. Você começa a deixar de gostar de coisas que não se parecem. Por que existe tanto canal de televisão hoje em dia? Porque as pessoas vão escolhendo o que agrada a alma delas. Por que a internet ganhou espaço da televisão? Porque ali eu posso escolher o que eu quero, do jeito que eu quero. No que você participa, no que você assiste, nas mesas que você se assenta com prazer, você descobre quem é você. Você percebe que você não é parecido com aquilo. Ou aquilo denuncia, isso é o que você é. E você é assim. Não é que você está, você é assim. E o Senhor continua batendo a porta, batendo a porta. As virgens que vão subir, querido, não são as virgens que só ficaram com a roupa do casamento. São aquelas que tinham óleo para quando ele chegasse. São aquelas que conservaram o Espírito. Você não vai ficar. Sem santificação ninguém verá a Deus. Quando chegar no céu vai ter um anjo olhando e falando: cara de Jesus, está todo mundo igual, todo mundo é cara de Jesus. Todo mundo parece com Ele. Todo mundo é filho, todo mundo é irmão. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Que Teu Espírito Santo, Senhor, destile essa palavra como orvalho sobre os Teus filhos, Pai. Nos ajuda a desejar ser parecido com o Senhor, a negar cada dia mais quem eu sou, Pai amado, a negar o que os meus pais geraram em mim, Senhor, como natureza errada, Pai. A se entregar a quem o Senhor é, Pai. A se dobrar de verdade, a adorar de verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor, Jesus. Nós queremos ser testemunhas do Senhor, Pai. E não viver de testemunhos vazios, hipócritas em cima do púlpito, Pai. Que nós possamos dar ao Senhor o que é de direito. O que é de direito é um corpo, Pai amado. Nós fomos colocados na terra para te dar um corpo, para que o Teu Espírito possa se manifestar, para que as pessoas possam te ver andar na terra através desse corpo, Pai. Que nós possamos ser dignos de te receber, dignos de te colocar dentro de casa, Pai amado. Sabendo que o Senhor não divide a sua glória, o Senhor não divide a sua casa, o Senhor não habita, Senhor amado, em meio de tendas divididas, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a chegar nesse lugar. Eu estou buscando um lugar aos Teus pés. Eu estou correndo para Ti. Eu estou buscando um lugar aos Teus pés. Eu estou correndo para Ti. Eu estou buscando um lugar aos Teus pés. Prepara os meus pés, eu quero correr em direção ao alvo. Prepara o meu coração, eu
Eu quero sentir as coisas lá do alto. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por tentar Te confrontar com os nossos ídolos, Pai, às vezes, por questionar quem o Senhor é na nossa vida, Pai. Nos ajuda a Te dar glória, Senhor amado. Que a nossa relação com Cristo seja como num casamento, Pai, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, que nós sejamos ligados no Senhor, Pai, honrando a aliança que nós decidimos entrar um dia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor.